E aí, pessoal? Tudo bem? De volta com a gente para mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em um assunto que está dando o que falar. A nova lei de imigração do ZUA, e a gente quer saber quais as possíveis consequências aqui para o Brasil. Essa lei, né, que a gente vai ler, essa lei tem potencial para causar um rebuliço, né? E aí a gente precisa entender como isso pode acabar impactando a gente aqui no Brasil. Isso aí. A gente separou um material bem interessante para a gente analisar, viu? Tem podcast do The Epoch Times com a fala do próprio Trump, análises da popularidade de vários líderes latino-americanos e até uma história curiosa sobre placas em chinês no Panamá. Mas vamos começar do começo. O que essa tal de Laken-Riley Act muda? Bom, o ponto principal é o seguinte: ela dá o poder para cada estado americano processar o governo federal, se ele não aplicar as leis de imigração. Imagina cada estado com a sua política de imigração independente do governo federal. Parece que a coisa pode complicar legal, né? Principalmente para quem está tentando chegar no ZUE. Com certeza. E a gente já vê alguns sinais de como essa lei pode gerar atrito, né? Um exemplo disso foi o cancelamento da cúpula da CELAC, Da CELAC. Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Eles iriam discutir a crise migratória. Mas, por causa de divergências entre os países, o encontro foi cancelado. E o comunicado oficial de Honduras soltou uma frase que me chamou a atenção. Eles disseram que a região enfrenta oposição sistemática de países que privilegiam outros princípios e interesses. Será que isso é um recado para o ZUE? É bem provável. A fala de Honduras, que está presidindo a CELAC agora, né, mostra que a América Latina, como um todo, não está pensando igual o ZUA na questão da imigração. E essa falta de sintonia pode acabar tendo consequências bem sérias para a região, né? E a China? Como é que ela entra nessa história? A gente sabe que a influência deles na América Latina tem crescido bastante. Pois é. A China tem investido pesado em infraestrutura na América Latina, acordos comerciais com vários países, né? A gente pode citar como exemplo Bolívia. A gente vê que isso coloca a região meio que num cabo de guerra entre EUA e China, né? E essa disputa por influência pode acabar respingando no Brasil. Parece que a América Latina está no meio de um jogo de xadrez, né? E o rei de um lado, China do outro. E a gente precisa entender qual o melhor movimento para não acabar com um peão nesse jogo. Exatamente. E nesse jogo, a popularidade dos líderes é uma peça-chave. O Trump, por exemplo. Apesar de toda a polêmica, ele tem uma aprovação relativamente alta. Principalmente quando a gente fala de imigração. Isso. E enquanto isso, vários líderes latino-americanos estão com a popularidade lá embaixo. Será que essa diferença de popularidade pode dar mais poder para o Trump na hora de negociar? Faz sentido. Se o cara tá com moral alta, né? Ele se sente mais forte para tomar decisões, digamos, polêmicas, né? Sem dúvida, um líder popular se sente mais à vontade para bancar as suas decisões, mesmo que elas desagradem outros países. E essa blindagem que a popularidade dá pode levar ele a ser mais assertivo na política externa, né? É bem por aí. No caso do Trump, a gente pode dizer que ele se sente mais forte para defender os interesses dos EUA sem se preocupar tanto com as críticas. E os líderes latino-americanos que não estão tão bem nas pesquisas, como é que eles ficam nessa história? Eles ficam em uma posição mais delicada, né? Sem dúvida. Um líder com baixa aprovação fica mais vulnerável às pressões tanto de dentro quanto de fora do país. É verdade. Ele precisa ser mais cauteloso, mais diplomático, para não se desgastar ainda mais. Senão ele acaba perdendo ainda mais apoio, né? Exatamente. E aí, para negociar com outros países, ele fica em desvantagem. Ou seja, nesse caso, a popularidade do Trump acaba dando a ele mais poder de barganha, né? É isso aí. Cria-se um desequilíbrio nas relações de poder, né? Sim. O Trump pode usar essa vantagem para pressionar os líderes latino-americanos, né? Fazer com que eles adotem políticas mais alinhadas com os interesses do EUA, mesmo que essas políticas não sejam populares nos seus países. Caramba, parece que a gente está no meio de um jogo de xadrez, né? Cada líder movendo suas peças estrategicamente. E o Brasil? Qual o papel do Brasil nesse tabuleiro? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Brasil, como a maior economia da América Latina, tem um papel crucial nesse jogo. A gente precisa pensar estrategicamente, usar as nossas cartas com inteligência, né? Para defender os interesses do país. Defender os nossos interesses sem se curvar às vontades do ZUE, né? Exatamente. E sem se isolar do mundo, né? A gente tem uma tradição diplomática forte, uma economia diversificada e uma posição de liderança na região. O desafio é usar esses trunfos a nosso favor. E falando em trunfos, a gente não pode esquecer da China, né? Verdade. Os investimentos deles na América Latina estão crescendo cada vez mais. E o Brasil tem sido um dos principais destinos, né? Sem dúvida. A China é um jogador importante nesse tabuleiro geopolítico e a influência deles na região coloca o Brasil numa posição, digamos, delicada. Delicada por quê? A gente se beneficia dos investimentos chineses que dão um gás para a nossa economia. Por outro lado, a gente corre o risco de ficar dependente da China e acabar enfraquecendo nossa relação com o ZUE.
Parece que a gente tá dando numa corda bamba, né? Buscando o equilíbrio para não cair. É uma boa analogia. O Brasil precisa ser habilidoso para navegar nesse cenário complexo, né? A gente não pode ignorar a China, que é um parceiro comercial fundamental, mas também não podemos virar as costas para os EUE, que são um aliado histórico e um mercado importante para a gente. A gente tem que buscar uma relação, digamos, pragmática, né? Com os dois lados. Exatamente, sempre defendendo os interesses do Brasil. E essa Lakin and Riley Act, como é que ela entra nessa equação toda? Ela adiciona mais uma camada de complexidade nesse jogo geopolítico, né? A lei aumenta a pressão sobre os países da América Latina. Eles vão ter que conter o fluxo de imigrantes ilegais que tentam chegar aos EUA. E essa pressão pode ter consequências diretas para o Brasil. Que tipo de consequências? Bom, para começar, a gente pode ter um aumento no número de imigrantes que ficam presos aqui no Brasil, né? Sem conseguir ir para os EUA. Isso sobrecarrega os nossos serviços públicos e pode gerar até tensões sociais. E a gente já tem visto aumento na imigração, né? Principalmente de venezuelanos. Exatamente. A crise na Venezuela está levando milhares de pessoas a buscar refúgio em outros países, inclusive no Brasil. Com essa nova lei americana, a situação pode piorar. E além da questão humanitária, tem também as implicações econômicas, né? Com certeza. Um aumento no fluxo de imigrantes pode ter impacto na economia, né? Se o Brasil não estiver preparado para receber e integrar essas pessoas, a gente pode ter um aumento no desemprego, na informalidade, na pobreza. E a gente sabe que o Brasil já enfrenta sérios problemas nessas áreas, né? A crise econômica dos últimos anos deixou marcas profundas, né? E o aumento do fluxo de imigrantes pode agravar essas feridas. A gente precisa de políticas públicas eficazes para lidar com essa situação. É fundamental garantir que os imigrantes sejam acolhidos com dignidade e tenham a oportunidade de recomeçar suas vidas aqui no Brasil. Mas, e o lado positivo? Muitos desses imigrantes são pessoas qualificadas, né? Que podem dar uma contribuição importante para o Brasil. Verdade. A gente tem visto muitos médicos, engenheiros, professores venezuelanos buscando oportunidades no Brasil, né? Essa mão de obra qualificada pode ser um trunfo para a nossa economia, mas para isso acontecer, a gente precisa facilitar a integração deles no mercado de trabalho. E como a gente pode fazer isso? A gente precisa de políticas públicas que agilizem a validação de diplomas, né? Que facilite a vida deles, que ofereçam cursos de português, que promovam a inclusão social, acolher os imigrantes de braços abertos e ajudá-los a se sentir em casa, que é essencial. A gente não pode repetir os erros do passado, né? Quando muitos imigrantes acabaram marginalizados no Brasil. É verdade. Aprender com as lições da história é fundamental para construir uma sociedade mais justa e acolhedora, né? Para todo mundo, independente da sua nacionalidade. E nesse cenário todo, qual o papel do governo brasileiro? O governo precisa ser proativo, né? Liderar os esforços para lidar com os desafios da imigração. A gente precisa de um plano estratégico que contemple a questão humanitária, as implicações econômicas e, claro, as medidas para integrar os imigrantes na sociedade brasileira. E esse plano estratégico precisa ser discutido com a sociedade, né? Afinal, a imigração é um tema que afeta todos nós. Com certeza. A gente precisa de um debate amplo e democrático, né? Com a participação da sociedade, do governo, do setor privado, dos próprios imigrantes. Construir um consenso sobre como lidar com essa questão é fundamental, né? Para que a imigração seja um fator de desenvolvimento e enriquecimento para o Brasil. Ou seja, a imigração pode ser uma oportunidade para o Brasil, mas só se a gente souber aproveitá-la da maneira correta. Exatamente. A imigração é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Com planejamento, diálogo e políticas públicas eficientes, a gente pode transformar esse desafio num trunfo para o Brasil. E enquanto a gente busca esse trunfo, vamos voltar para o nosso jogo de xadrez geopolítico, né? Eu é de um lado, China do outro. Mas tem outro jogador importante nessa partida. América Latina. É verdade. A América Latina tem um papel fundamental nesse cenário todo. Afinal, é da região que vem a maior parte dos imigrantes que tentam chegar aos EUA. E essa nova lei americana coloca os países latino-americanos numa posição delicada, né? De um lado, eles precisam atender às demandas dos EUE para conter o fluxo de imigrantes. Por outro, eles não querem se indispor com a China, que está se tornando um parceiro comercial cada vez mais importante. E a gente viu que essa tensão já está causando problemas, né? O cancelamento da cúpula da CELAC é um exemplo disso. Exatamente. A CELAC, que era vista como um espaço de integração regional, de diálogo com a China, acabou virando um palco de disputas políticas, né? E essa fragmentação da América Latina só beneficia os EUE, que podem usar sua influência para impor seus interesses na região. E como é que o Brasil se posiciona nesse cenário? O Brasil, como líder da América Latina, tem um papel fundamental na busca por uma solução para essa crise. A gente precisa dialogar com os EUA, com a China e com os outros países da região para encontrar um caminho que atenda aos interesses de todos, né? E esse caminho precisa ser baseado no respeito à soberania dos países, no diálogo e na cooperação, né? Sem dúvida. A gente não pode aceitar imposições nem interferências de fora.
A América Latina precisa encontrar o seu próprio caminho, baseado em seus valores e seus interesses. E o Brasil tem a responsabilidade de liderar esse processo, de construir pontes, né, de promover a integração regional. A gente não pode deixar que a América Latina vire um peão nesse jogo de xadrez, né? Exatamente. A gente precisa ser protagonista do nosso destino. E o Brasil, com a sua história, a sua cultura, a sua diversidade, tem tudo para liderar esse processo de transformação da América Latina. E falando em transformação, vamos voltar para a questão da imigração aqui no Brasil, né? A gente estava falando dos desafios, mas também das oportunidades que a imigração pode trazer. É verdade. A imigração pode ser um motor de desenvolvimento para o Brasil. A gente tem um país enorme, com uma população relativamente pequena. E a chegada de imigrantes pode trazer novos talentos, novas ideias, novas energias para a nossa sociedade. A gente tem uma história rica de imigração, né? O Brasil foi construído por pessoas de todos os cantos do mundo. Verdade. A imigração faz parte da nossa história, do nosso DNA. E a gente precisa resgatar esse espírito acolhedor, essa capacidade de integrar diferentes culturas, né? Construir uma sociedade mais plural. Mas para isso acontecer, a gente precisa de políticas públicas inteligentes, né? Com certeza. A gente precisa de políticas que facilitem a regularização dos imigrantes, que garantam o acesso à saúde, à educação, ao trabalho. E a gente precisa combater a xenofobia, o preconceito, né? Para que os imigrantes se sintam acolhidos e respeitados no Brasil. A gente precisa construir um Brasil mais justo e mais humano para todo mundo, brasileiros e imigrantes. É isso aí. E essa construção passa pelo diálogo, pela tolerância, pela solidariedade, superar as diferenças e trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos. É isso aí. E enquanto a gente constrói esse futuro, vamos voltar para a nossa análise da nova lei americana e suas implicações para o Brasil. Essa lei aumenta a pressão sobre os países latino-americanos, né, para conter o fluxo de imigrantes ilegais. E essa pressão pode levar a um endurecimento das políticas migratórias na região. A gente pode ver um aumento na fiscalização nas fronteiras, na detenção de imigrantes ilegais e na deportação de quem não conseguir regularizar a situação. E esse endurecimento pode ter consequências bem negativas para os imigrantes, né? Eles ficam mais vulneráveis à exploração, à violência e ao tráfico de pessoas. Exatamente. E a gente sabe que o tráfico de pessoas é um problema muito sério na América Latina. Infelizmente, sim. O tráfico de pessoas é uma violação dos direitos humanos que precisa ser combatida com muita força. E o endurecimento das políticas migratórias pode acabar piorando essa situação, né? Empurrando os imigrantes para a clandestinidade, para as mãos de criminosos. E além disso, tem o risco de aumentar a xenofobia, o preconceito, né? Com certeza. Em tempos de crise, as pessoas tendem a procurar culpados para os seus problemas, né? E os imigrantes, por serem diferentes, por terem costumes diferentes, acabam virando alvo fácil. A gente precisa combater esse discurso de ódio que só causa violência e divisão. Exatamente. A gente precisa promover o respeito à diversidade, à tolerância e à solidariedade. A imigração pode ser um fator de enriquecimento para o Brasil. Mas só se a gente lidar com essa questão de forma humana e responsável. E falando em lidar com a imigração de forma humana e responsável, a gente vai falar das organizações internacionais, né? É verdade. Elas têm um papel fundamental na proteção dos direitos dos imigrantes e na busca por soluções para a crise migratória. A ONU, a OIE, a ACNUR, por exemplo. Isso. Elas podem ajudar os países a desenvolverem políticas migratórias mais justas e eficazes e a oferecer assistência humanitária para os imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente precisa fortalecer essas organizações, né? Dar a elas os recursos e o apoio que elas precisam para fazer seu trabalho. Sem dúvida. As organizações internacionais são fundamentais para garantir a paz, a segurança e o desenvolvimento no mundo. E a crise migratória é um desafio global, né? Que exige uma resposta global. A gente precisa unir esforços para encontrar soluções que beneficiem a todos, imigrantes e países receptores. E enquanto a gente busca essas soluções, vamos voltar para a nossa análise da política americana e suas implicações para o Brasil. A gente viu que a nova lei de imigração do Trump pode ter consequências negativas para a América Latina. E o Brasil, como líder na região, precisa se articular para minimizar esses impactos. Exatamente. O Brasil precisa liderar os esforços para garantir que os direitos dos imigrantes sejam respeitados e que a crise migratória seja tratada de forma humana e responsável. A gente precisa dialogar com os UAE, com a China e com os outros países da região para encontrar soluções que beneficiem todo mundo. E esse diálogo precisa ser baseado no respeito à soberania dos países, né? No multilateralismo e na cooperação internacional. Com certeza. A gente não pode aceitar imposições, interferências de fora. A América Latina precisa encontrar o seu próprio caminho, né? Certo. Baseado nos seus valores, nos seus interesses. E o Brasil tem a responsabilidade de liderar esse processo, de construir pontes, de promover a integração regional. A gente não pode deixar a América Latina virar um peão nesse jogo de xadrez, né? Exato, a gente precisa ser protagonista do nosso destino. E o Brasil, com sua história, cultura e diversidade, tem tudo para liderar esse processo de transformação da América Latina.
E essa popularidade, né? A gente estava falando disso antes do intervalo, como ela pode influenciar as relações entre os países, né? Lembra? Sim, essa parte me deixou pensando. É como se essa popularidade virasse uma moeda de troca nas negociações, né? Exato, é como se fosse um jogo de poder, onde a popularidade te dá mais força para impor as suas vontades. Um líder, por exemplo, com uma aprovação alta, ele se sente mais confiante para tomar decisões mais polêmicas, digamos assim, né? Mesmo que isso desagrade outros países, ele sabe que tem o apoio da população e isso funciona como um escudo para ele. Tipo um passe livre para fazer o que quiser. Não chega a ser um passe livre, né? Mas com certeza dá mais liberdade para ele arriscar. Entendi. No caso do Trump, a gente pode dizer que essa blindagem que a popularidade dá, né, pode encorajá-lo a ser mais incisivo na política externa, né? A defender os interesses do EUMA sem se preocupar tanto com o que os outros países vão pensar, né? É bem por aí. Entendi. E os líderes latino-americanos que não estão tão bem nas pesquisas, como é que eles ficam nessa história toda? Eles ficam numa posição mais delicada, né? Sem dúvida, um líder com baixa aprovação, ele fica mais suscetível às pressões, né? Tanto internas quanto externas. Severado. Ele precisa ser mais cauteloso, mais diplomático para não se desgastar ainda mais. E isso pode até comprometer a capacidade dele de negociar, né? De igual para igual com outros países. Ou seja, nesse caso, a diferença de popularidade acaba dando mais poder de barganha para o Trump, né? Exatamente. Cria um desequilíbrio na relação de poder, né? O Trump pode usar essa vantagem para pressionar os líderes latino-americanos a fazerem o que ele quer, né? Adotar políticas mais alinhadas com os interesses do EUA, mesmo que essas políticas não sejam populares nos países dele. Caramba. Parece que a gente está assistindo um jogo de xadrez em tempo real, né? É. Cada líder movendo suas peças estrategicamente. E nesse tabuleiro, qual que é o lugar do Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Brasil, como a maior economia da América Latina, tem um papel crucial nesse jogo. A gente precisa ser estratégico, usar nossas cartas com inteligência, né? Para defender os interesses do país. Defender nossos interesses sem se curvar às pressões americanas, né? Exatamente. E sem cair na armadilha de se isolar do mundo, né? A gente tem uma tradição diplomática sólida, uma economia diversificada e uma posição de liderança na região. Né? O desafio é usar esses trunfos a nosso favor. E falando em trunfos, a gente não pode esquecer da China, né? Verdade. Os investimentos da China na América Latina estão crescendo cada vez mais, né? E o Brasil tem sido um dos principais destinos. Sem dúvida. A China é um jogador importante nesse tabuleiro geopolítico e a influência deles na região coloca o Brasil numa posição, digamos, delicada. Delicada por quê? Bom, de um lado, a gente se beneficia dos investimentos chineses que dão um impulso para a nossa economia, né? Por outro lado, a gente corre o risco de ficar muito dependente da China e acabar enfraquecendo nossa relação com os EUA. Parece que a gente está andando numa corda bamba, né? É uma boa analogia. O Brasil precisa ser habilidoso para navegar nesse cenário, né? A gente não pode ignorar a China, que é um parceiro comercial fundamental, mas ao mesmo tempo não podemos virar as costas para os EUA, que são um aliado histórico e um mercado importante para a gente. A gente tem que buscar uma relação pragmática, né? Os dois lados. Exatamente. Sempre defendendo os interesses do Brasil. E essa Laken and Riley Act, como é que ela entra nessa equação toda? Ela adiciona mais uma camada de complexidade nesse jogo geopolítico, né? A lei aumenta a pressão sobre os países da América Latina para conter o fluxo de imigrantes ilegais que tentam chegar aos EUA, né? E essa pressão pode ter consequências diretas para o Brasil. Que tipo de consequências? Bom, para começar, a gente pode ter um aumento no número de imigrantes que ficam retidos aqui no Brasil, né? Sem conseguir seguir viagem para os EUA. Isso sobrecarrega os nossos serviços públicos e pode até gerar tensões sociais. E a gente já tem visto um aumento na imigração, né? Principalmente de venezuelanos. Exatamente. A crise na Venezuela tem levado milhares de pessoas a buscarem refúgio em outros países, inclusive no Brasil. E com essa nova lei americana, a situação pode se agravar ainda mais. E além da questão humanitária, a gente tem que pensar também nas implicações econômicas, né? Com certeza. Um aumento no fluxo de imigrantes pode ter impacto na economia, né? Principalmente se o Brasil não estiver preparado para receber e integrar essas pessoas, a gente pode ver um aumento no desemprego, na informalidade, na pobreza. E a gente sabe que o Brasil já enfrenta problemas sérios nessas áreas, né? Pois é. A crise econômica dos últimos anos deixou marcas profundas na sociedade brasileira, né? E um aumento no fluxo de imigrantes pode agravar essas feridas. A gente precisa de políticas públicas eficazes para lidar com essa situação, né? É fundamental. A gente precisa garantir que os imigrantes sejam acolhidos com dignidade e tenham a oportunidade de recomeçar suas vidas aqui no Brasil. Mas e o lado positivo? Muitos desses imigrantes são pessoas qualificadas, né?
que podem dar uma contribuição importante para o Brasil. Verdade. A gente tem visto muitos médicos, engenheiros, professores venezuelanos buscando oportunidades no Brasil. Essa mão de obra qualificada pode ser um trunfo para nossa economia. Mas, para isso acontecer, a gente precisa facilitar a integração deles no mercado de trabalho. E como a gente pode fazer isso? A gente precisa de políticas públicas que agilizem a validação de diplomas estrangeiros, né? Que ofereçam cursos de português para os imigrantes e que promovam a inclusão social dessas pessoas. Acolher os imigrantes de braços abertos e ajudá-los a se sentirem em casa aqui no Brasil é essencial. A gente não pode repetir os erros do passado, né? Quando muitos imigrantes foram explorados e marginalizados no Brasil. Verdade. Aprender com as lições da história é fundamental para construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todo mundo, né? Independentemente da nacionalidade. E nesse cenário todo, qual que é o papel do governo brasileiro? O governo precisa ser proativo, né? Liderar os esforços para lidar com os desafios da imigração. A gente precisa de um plano estratégico que contempla a questão humanitária, as implicações econômicas, né? E as medidas para integrar os imigrantes na sociedade brasileira. E esse plano estratégico precisa ser discutido com a sociedade, né? Afinal, a imigração é um tema que afeta todos nós. Com certeza. A gente precisa de um debate amplo, democrático sobre a imigração, né? Com participação da sociedade civil, do governo, do setor privado, dos próprios imigrantes. Construir um consenso sobre como lidar com essa questão é fundamental para que a imigração seja um fator de desenvolvimento e de enriquecimento para o Brasil. Ou seja, a imigração pode ser uma oportunidade para o Brasil, mas só se a gente souber aproveitá-la da maneira correta. Exatamente. A imigração é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Com planejamento, diálogo e políticas públicas eficientes, a gente pode transformar esse desafio num trunfo para o Brasil, é verdade. E essa habilidade diplomática é mais importante agora do que nunca, né? Com essa nova lei americana e a China cada vez mais presente na região. O Brasil precisa se posicionar, defender os seus interesses, mas sem se isolar do mundo. E falando em posicionamento, em sua opinião, o que o governo brasileiro deveria fazer em relação a essa Laken-Riley Act? A gente vai ver alguma crítica pública, alguma tentativa de negociar com os UE. Olha, é difícil prever com certeza o que vai acontecer, né? Mas o Brasil tem uma longa tradição de diplomacia pacífica, de defender os direitos humanos. Então é bem provável que o governo brasileiro expresse a sua preocupação com a nova lei, né? E com o impacto que ela pode ter na região. E que tipo de ação diplomática o Brasil poderia tomar? A gente pode usar a nossa influência para defender uma abordagem mais humana, mais equilibrada para a questão da imigração. O Brasil poderia, por exemplo, propor a criação de mecanismos regionais. Mecanismos. Para lidar com o fluxo de imigrantes, com a participação de todos os países envolvidos. Entendi. Esses mecanismos poderiam incluir ações como criação de centros de acolhimento para imigrantes, né? Oferecer assistência humanitária, facilitar a regularização da situação dessas pessoas. Exatamente. Seria uma forma da gente mostrar para o mundo que existe uma alternativa à política de portas fechadas, né? De criminalizar os imigrantes. O Brasil poderia liderar esse processo, se tornar um exemplo de acolhimento e solidariedade. E além da questão humanitária, a gente precisa pensar nos nossos interesses econômicos também, né? O Brasil tem uma relação comercial importante com os UI, com a China. A gente não pode se dar o luxo de perder esses parceiros. Com certeza. O Brasil precisa ser estratégico. Usar a sua posição para negociar acordos que beneficiam o país. A gente pode usar a nossa produção de alimentos, por exemplo, para garantir o abastecimento da região. E a gente pode usar a nossa tecnologia, desenvolver soluções inovadoras para a questão da imigração. Ou seja, o Brasil tem um papel fundamental nesse cenário todo, né? A gente precisa ser protagonista, defender nossos interesses e buscar soluções que beneficiem todo mundo. Concordo plenamente. E para a gente finalizar a nossa análise, acho que vale a pena a gente destacar um ponto que a gente não mencionou ainda. Qual? O papel da sociedade civil nesse processo. A gente falou muito do governo, das relações internacionais, mas e a sociedade? Qual o papel dela nessa história toda? Verdade. Afinal, a imigração é um tema que impacta a vida de todo mundo, né? E a sociedade civil tem um papel fundamental na construção de um país mais justo, mais acolhedor. Exatamente, as ONGs, os movimentos sociais, as igrejas, as universidades, todos nós podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana, né, que acolha os imigrantes com dignidade e respeito. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Existem várias maneiras de se envolver nessa causa. A gente pode, por exemplo, apoiar as ONGs que trabalham com imigrantes, né, seja por meio de doações, trabalho voluntário ou simplesmente divulgando o trabalho delas. A gente também pode se engajar em campanhas de conscientização sobre os direitos dos imigrantes. Combater o discurso de ódio, o preconceito. E, acima de tudo, a gente pode acolher os imigrantes nas nossas comunidades, né? Mostrar para eles que eles são bem-vindos aqui.
que eles fazem parte da nossa sociedade. Com certeza, a gente precisa estender a mão para os imigrantes, né? Ajudá-los a se integrar, aprender a língua, encontrar trabalho, construir uma nova vida, mostrar para eles que o Brasil é um país acolhedor, um país de oportunidades. É isso aí. E com isso, a gente encerra o nosso mergulho profundo sobre as implicações da nova lei americana aqui no Brasil. A gente viu que o tema é complexo, com várias nuances e desafios. Mas a gente viu também que o Brasil tem um papel importante a desempenhar, tanto na defesa dos direitos dos imigrantes, quanto na busca por soluções para a crise migratória. Exatamente. E fica aqui o convite para você que nos acompanhou. Continue se informando, participe do debate, engaje-se nessa causa. A imigração é um tema que nos desafia a sermos mais humanos, mais justos, mais solidários. E juntos, a gente pode construir um Brasil e um mundo melhor para todo mundo. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive.